Lula proibiu a entrada de celulares na primeira reunião geral do novo governo com os ministros. Os telefones foram recolhidos nesta sexta-feira na entrada da Sala Suprema, no segundo andar do Palácio do Planalto. O procedimento foi estendido também para quem trabalha no local. Segundo auxiliares de Lula, ele costuma pedir que os aparelhos fiquem fora dos ambientes de encontro. No início do primeiro governo, o petista utilizou bloqueadores de sinal em reuniões. Quem esteve presente no encontro foi a primeira-dama Janja da Silva. A presença dela, da primeira-dama nessas reuniões não costuma ser uma prática comum. E aí são dois tópicos aqui. Vou começar primeiro com o celular, depois a gente fala sobre a primeira-dama, Serrão. É uma preocupação genuína, né? A gente sabe que é, inclusive, prática, em reuniões no mercado corporativo, esse cuidado e etc. No entanto, chama a atenção, né? Bloqueador de celular, guardar o aparelho e etc. Exagerar não. Mas essa prática lá no Palácio do Planalto, ela já vem sendo seguida há muito tempo e esse não é o caso só do presidente Lula. Na gestão Bolsonaro havia várias reuniões em que você participava por lá, no Palácio do Planalto, que se sabia que o celular ficava guardado numa caixinha lá fora da reunião. Nessa reunião, em particular, com ministros, Lula tomou um cuidado redobrado, porque teve até o aspecto inédito. Tinha gente lá que nessa reunião que Lula sequer conhecia, mas que assumiu ministério. Como ele não conhecia, ele também não confiava. Então ele vai deixar o celular livre lá para alguém gravar, fazer alguma bobagem? Agiu corretamente para não correr risco desnecessário de vazamento do que ele falasse. Só que ele não falou nada assim de extraordinário que fosse impublicável. Ele fez um discurso muito conservador, muito cauteloso para os seus ministros, chamando a atenção que eles têm uma responsabilidade agora imediata, que é a de não criar problema político para o governo. Esse foi o recado primário de Lula, que deixou claro que o governo, quem manda no Brasil de verdade é o Congresso Nacional. Ele chegou até a dizer que ele, presidente da República, está ali submetido ao poder do Congresso Nacional. Então, ele não quer confusão com o Congresso Nacional. Ele sabe que o novo Congresso que vem aí é contra ele. Foi eleita a maioria que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o momento de Lula é de muito cuidado, porque não adianta ele criar arestas com a área política com quem está chegando por aí. A importância dele agora é compor, ele quer compor. Como vai ser essa composição, a gente até sabe pelo histórico do PT. Só que tem uma diferença. Muita gente que foi eleita agora não tem aquele perfil de aceitar qualquer tipo de negociação. Vai ter gente que ele vai fazer a oferta e muitos farão igual o Roberto Requião. Essa merreca eu não quero para poder participar ou para fechar com o governo. Então, todo cuidado é muito pouco. E os ministros, aí um problema grande para Lula. 37 ministérios é muita coisa, você não tem a dificuldade de você conseguir uma unidade de pensamento num grupo desses é muito grande. E o próprio presidente reconhece isso, tanto que ele falou que são pessoas diferentes, mas que tem que ter um pensamento unificado. A dificuldade maior vai ser esse pensamento unificado. Agora, a crítica a Lula: ele não apresentou na reunião o direcionamento específico do que o governo dele vai fazer. Isso que está apavorando o mercado, é isso que está apavorando muita gente que fez o L. Deixa eu ouvir o Conrado sobre isso, porque o que chama a atenção nessa reunião não é nem o fato de os celulares terem sido confiscados ou qualquer coisa do gênero. Essa é uma preocupação nos tempos em que vivemos até razoável, sob certa perspectiva. O que chama a atenção é a condição de gerenciar um encontro com 37 ministros, mais a primeira-dama, para que se faça a gestão de um projeto de país. É gente demais para falar, é demanda demais para organizar. Como é que fica, do ponto de vista de gestão, 37 ministros? Essa reunião mostrou esse inchaço da esplanada e chama a atenção. Um desafio, hein, Conrado?
Ô Aros, mas eu não vou concordar contigo no momento que tu disse que não. Só pegou o celular, isso não é um problema, tal. Meus amigos, isso demonstra, em primeiro lugar, um grande medo, do STF, né? Olha que o presidente Jair Bolsonaro passou com todas essas gravações, as perseguições que seus ministros acabaram sofrendo e pedindo. E uma outra diferença, né? O Bolsonaro tinha os vídeos oficiais para botar desses encontros e a gente não sabe se nós teremos esses vídeos oficiais para que todos nós analisemos. Um outro ponto que fica claro aqui, Eros, é que ele também não confia nesses 37 ministros, ou 38, como diria o Serrão, ou 39, contando com a primeira-dama, né? Existe aí uma quebra de confiança, eu acho que isso aí fica muito evidente já nesse primeiro momento. Outra coisa, é muito difícil fazer uma gestão de uma linha maestra de como tem que ser gerido um governo, ser a gestão do governo a partir desse ponto de vista. Ao meu ver, aí o Lula está com um trabalho hercúleo de conseguir unificar toda essa visão, por mais que ele tenha colocado já numa dezena de ministérios o pessoal do PT no núcleo duro, depois de ser chamado mais uma dezena de ministros aí que não são vinculados de maneira com a política, né? Não tem uma filiação partidária, mas são muito próximos ao PT, e depois lá deixar para a terceira banda os seus outros aliados, que teve que fazer todo esse racha para chegar ao poder. Vai ser um trabalho hercúleo que o Lula tem que fazer, ele está chamando essa responsabilidade para si. Quem tem essa função é o Rui Costa, e o que a gente viu é que ele não conseguiu consolidar um caminho ainda. Né? Obviamente que a gente está contando, são apenas 5, 6, 7 dias de governo, uma semana de governo, mas na realidade eles já estão com esses acertos desde as eleições. A equipe de transição trabalhou ali em full time para conseguir colocar esse primeiro caminho, e a gente não está vendo essa harmonia, a gente não está vendo esse equilíbrio aí e um discurso único em relação aí como deve ser trabalhada a parte econômica, por exemplo. A gente está vendo os discursos conflitantes da Tebet com o próprio Haddad, o Haddad com o próprio Lula, e agora são essas arestas que devem ser aparadas, até mesmo para que o cidadão, para que o mercado, né, para que as pessoas tenham mais confiança nos caminhos a seguirem desse governo. Por mais que não concorde com as suas ações aí, que vejam, olha só, esse governo tem uma linha, não é a minha, mas está caminhando para algum lugar. Hoje a gente não consegue perceber nenhum passo sendo dado de maneira firme, Aros. Ô Serrão, deixa eu puxar para um outro tópico aqui, que é essa história da presença da primeira-dama. Já ficou claro desde o período eleitoral, né, desde a campanha, que ela teria um protagonismo grande. No domingo, na posse, a gente assistiu a isso também, não só por ocasião da organização, mas durante o evento que se seguiu as cerimônias e etc. E aí, quase uma semana depois do primeiro dia de governo, a reunião ministerial com a presença da primeira-dama. Qual que é a leitura que você faz a respeito disso? Várias leituras. A primeira é de que a Janja da Silva teve importância fundamental na escolha de várias das ministras do governo Lula e de alguns ministros também. Várias indicações passaram por ela, pelo filtro da Janja, até que Lula tomasse a decisão final sobre quem iria para aquele cargo ou não. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é que Lula quer ter Janja ali como uma conselheira muito próxima dele, de verdade, a esposa. Melhor conselheira que essa não pode ter. E ela tem visão política, ela é militante antiga do PT, ela milita no PT desde os 16 anos de idade. Então ela tem vivência político-partidária para estar participando disso. Quererem criticar que a Janja vai ter interferência no governo, isso é uma bobagem total. Se ela tem capacidade para exercer essa liderança política, ou acha que tem a capacidade, é legítimo que ela possa cumprir esse papel ao lado do marido dela. Nada demais em relação a isso. Só é preciso tomar cuidado que quando a primeira-dama assume o papel de se colocar muito publicamente como alguém que tem força no governo, ela pode levar a pancada política. E aí a pancada política na Janja não é nela, vai ser no Lula, vai doer muito mais no presidente Lula. Então, talvez fosse mais interessante poupar a esposa, deixando que ela atue mais de maneira invisível, como estão atuando de maneira invisível
José Dirceu, Paulo Renato e vários outros membros aí do governo do PT antigos que não apareceram até agora. Tá muito estranho. Cadê o José Eduardo Cardoso? Cadê o Franklin Martins? Cadê essa turma? Tá todo mundo oculto, ninguém apareceu até agora. Eu acredito que eles não tenham influência desse governo, não é possível que eles não tenham. Se não tiverem, é muito estranho. Então, essa questão da Janja só precisa ser gerida com cuidado para que ela não signifique mais desgaste ainda para o presidente Lula do ponto de vista pessoal. São 5 horas mais 26 minutos aqui no 3 em 1. Constantino já com a conexão restabelecida. Consta, vou juntar os dois tópicos aqui. O primeiro, a questão do celular nessa reunião superlotada, overbooking, aí 37 ministros, mais a primeira-dama, o presidente e etc. E a questão do protagonismo dela, né? O fato de ser pouco usual a primeira-dama participar desses encontros. Diga lá. Aras, a gente ri para não chorar do tamanho do time, né? Vamos lá, né? Eu tenho mixed feelings. Eu não quero sempre ficar detonando tudo que vem do Lula só porque ele é o Lula, né? Então, até certo ponto, que uma autoridade tem que se preocupar com questões de sigilo, né, de confiança. E hoje em dia um telefone filma um negócio, vaza, amanhã caiu na rede. Então, eu entendo a preocupação. O que mostra, inclusive, que transparência total é uma utopia quando se trata do Estado, né? Eles denunciavam muita coisa no Bolsonaro que eles vão copiar ou fazer muito pior. A questão do sigilo, né, de algumas contas do cartão corporativo. Então, algum grau de preocupação com isso tem que ter. Ainda mais com quase 40 ministros. Mas eu quero lembrar aqui, Aros, que o importante não é mandar deixar o telefone fora. É o que o telefone captaria. Né? Porque na reunião do presidente Bolsonaro não era para ir a público aquela fatídica reunião que por decisão do Celso de Mello veio. E eu já disse isso antes, em outras ocasiões, e repito, ali para mim foi um ponto de inflexão. Basta olhar até ali, eu era bastante crítico a muita coisa do governo. Quando veio aquela reunião e eu olhei como é que eles agiam entre quatro paredes, sem as câmeras da TV, eu falei, putz, eu acho que eu estou sendo exagerado e injusto. Um bando de gente preocupada com a liberdade, com não enganar o eleitor, com defender a ética. Eu vi aquilo e todo mundo viu. 2 horas de reunião eu vi uma vez e a segunda vez. Então isso chamou minha atenção. Eu lembrei do Toninho Malvadeza também, né? O ACM, reza a lenda que lá na Bahia e tudo, ele só fazia reunião na praia, tinha que entrar no mar de bermuda, sem camisa e só com a barriga de fora. Né, até o short tinha que ir para a água, que é para não ter nenhum gravador, nada, reza a lenda, né? Então, a turma mais mafiosa aí tem uma preocupação maior ainda, porque a gente imagina como é que são as negociatas, né, da turma do PT, porque a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. Quanto a Janja, né, eu também tenho mixed feelings. Óbvio que o presidente vai se cercar de pessoas da confiança dele. Se ela tem ali alguma autoridade, legítima ou não, natural ou não, ela vai ter um papel a exercer como confiante dele, como auxiliar próxima que vai estar ali olhando. O Carlos Bolsonaro fazia um pouco esse papel com o pai, o vereador do Rio. Era muito atacado por estar nessas reuniões, em algumas delas pela esquerda. Então, uma vez mais, eu chamo a atenção para o duplo padrão, para a hipocrisia da esquerda. Agora, eu acho pouco republicano. Se ela tem esse papel a exercer, se ela é de confiança do Lula, se ela tem habilidade e talento, coloca ela num cargo. Coloca ela num cargo oficial. Essa coisa de ficar ali como uma espécie de Evita Peron, isso me incomoda um pouco, é meio republiqueta. Diga, Serrão, você quer complementar? Um adendo importante. Uma dúvida. Quem é que está cumprindo no governo Lula o papel de ser ali o segundo ministro dele para coordenar os demais? Seria Rui Costa? Ele indicou que poderia ser isso. A presença da Janja nessa reunião também indicou que a Janja, de uma certa forma, também se candidata a esse papel. Agora, quem deveria mesmo cumprir esse papel seria o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Só que houve aquele problema, né? Os patrões chineses parece que preferiram indicar Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio, que é onde a China vai ter influência pesada nesse governo do ponto de vista pragmático e material, e o vice-presidente da República já tem a relação direta de estabelecer o contato com a China. Então, de Alckmin foi tirado esse papel de ser o coordenador dos demais ministros. Agora, eu quero lembrar um fato
institucional. O Brasil, para ingressar na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um dos pontos do qual a OCDE não abre mão é que o governo ao qual ela que está aderindo a ela tenha o que se chama de centro de governo. Esse assunto chegou até a ser colocado durante a transição. Só que no documento, lá nas 100 páginas daquele documento de transição, aquilo ali, essa questão do centro de governo é tratada de uma maneira absolutamente amadora. Então, esse novo governo não está entendendo qual é o papel exatamente desse centro de governo. Então, o presidente Lula precisa definir claramente quem vai ser o cara, o seu segundo ministro, que vai coordenar os demais. Ou o Lula vai ter esse papel centralizado para ele, que eu não acredito, não é isso que ele quer. Ele até está demonstrando até agora que ele está largando todos os ministros. Nessa primeira semana ele largou e foi um besterol, cada um falou o que quis e o que não quis e o que desagradou ao PT internamente, mas esse cargo de coordenador geral do governo, do centro de governo, é obrigatório. Diga, Conrado. Bom, meus amigos, antes de mais nada, muito obrigado pela compreensão da nossa audiência. Eu estou sem os cabos de internet, estou pelo 4G, tive que fazer aqui da sala, então a gente está com uma luminosidade diferente aí. Tem 3 coisas interessantes aqui que o Serrão falou e que também que o Rodrigo nos conta. Em primeiro lugar, o Brasil, agora com o governo Lula, não quer mais OCDE. Foi uma grande luta do governo Bolsonaro, caminhando nessa direção, colocando tudo dentro dos trilhos necessários para ampliar as nossas negociações comerciais. E agora a gente tem o PT, que é contra a OCDE, que já está trabalhando contra e não quer que o Brasil faça parte. Esse é um ponto muito, muito claro. Quanto à Janja, o meu maior problema, que é o que o Constantino fala, o que o Serrão falaram, só para resumindo, é que primeira-dama não é um cargo, tu não tem como demitir, tu não tem como trocar. E expor a Janja dessa forma, o que a gente vai acabar tendo em algum momento vai ser um conflito, até mesmo um conflito de ego, um conflito de imagem. Obviamente que é importante a presença, as funções da nossa primeira-dama. O Brasil, na sua história contemporânea, aí depois da redemocratização, a gente teve a primeira-dama do Fernando Henrique, fez um grande trabalho ali, uma socióloga, né, tentando fazer alfabetização, trabalhos sociais importantes para o Brasil. A gente teve a nossa última, Michele Bolsonaro, também com a inclusão do surdo-mudo, fez um trabalho importante desde o primeiro dia que o presidente Bolsonaro vai falar no parlatório, ela já faz a sua fala já para o surdo-mudo, mostrando uma inclusão, e a gente tem esse problema, porque a Janja, tendo essas funções políticas, que é outro problema grave, ninguém votou na Janja. Ninguém votou no programa de governo da Janja, de quem seriam seus indicados aos ministérios. Então, isso é uma preocupação muito grande quando pessoas não orientadas, não votadas, que não recebem as escolhas públicas do povo para fazer a seleção de quem fará parte do nosso ministério, é um problema gravíssimo. Então, para mim, essa relação é a parte mais grave da primeira-dama, da Janja, estar agindo politicamente, porque pode acontecer algum conflito e depois não tem como demitir a primeira-dama. E um outro problema que eu vejo aqui também é que talvez a gente possa chegar nesse momento da verdadeira argentinização do Brasil, né? Na Argentina a gente teve Evita Perón chegando ao poder, né, de alguma forma, a gente teve a própria Cristina Kirchner agora, e talvez, quiçá, né, as pessoas podem pensar em colocar aí a Janja nessa proeminência para talvez uma investidura em alguma candidatura a algum cargo público e, por que não, também a presidência da República do Brasil. Já que a gente vive aqui na República das Bananas, tudo pode acontecer, meus amigos. E não tem maneira melhor de nós enxergarmos o futuro do que examinando o passado. E tudo isso nós já vivemos aqui na América Latina, Aros.